Seja bem-vindo. A gente tá aguardando o pessoal ir chegando. E aí vamos curtindo uma musiquinha, depois a gente já inicia o evento, tá bom? Pessoal, então, boa noite. Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia. A minha colega a Isa, ela vai ser o nosso suporte hoje. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, talvez, né, não estão escutando, ou enfim, não está conseguindo alguma coisa aqui no Zoom, pode estar chamando ela. E aí também algumas dúvidas referente ao evento, também ela pode estar dando uma ajuda para vocês, tá bom? Então a gente já vai dar início, né, ao nosso evento de hoje. Eu vou dar alguns recadinhos no começo aqui, e aí depois eu passo a palavra para a professora Fernanda, que já está na sala. Então é bem rapidinho, assim, só para nós dar essa introdução antes de passar para ela, tá? Então, hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos maiores pensadores, né, e provocadores do século XX, que é o Sartre, e como que ele faz com que a gente pense sobre transformar a forma como a gente escuta os pacientes dentro da clínica, né? Então, é uma coisa que a gente vai ver hoje, assim, vamos poder mergulhar dentro dessa área do existencialismo, né, do método progressivo, regressivo, a partir de um caso clínico real, né? Então, é a filosofia mesmo tocando a área clínica, né? Esse é um dos nossos encontros, então, que a gente sai pensando, né, a gente sai diferente de como a gente entrou, com os pensamentos a milhão, né? Com certeza o existencialismo ele faz com que a gente pense muito sobre a nossa vida, sobre a existência, né? Essa parte mais filosófica, né? Então, aqui, pessoal, a gente precisam ter uma ideia mais ou menos assim de como que é estar estudando dentro da Viver. A prof. Fernanda, além do que ela vai trazer aqui, né, ela também é a nossa professora do existencialismo. Então, é mais para que vocês possam ter essa ideia de como que é estar estudando dentro da Viver. E aí, também eu vou passar para vocês, quem ficar até o final, né, do nosso evento hoje, a gente vai ter algumas condições especiais para vocês sobre a nossa formação e pós-graduação de existencialismo clínico. Então, para que vocês possam, né, ficar até o final, também entrar no nosso grupo de interessados, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês, já ir entrando ali e aí, nesse grupo, né, para que a gente possa passar todas as informações para vocês. Porque aqui a gente vai trazer sobre o evento, né? Mas nesse grupo em específico, a gente vai trazer sobre a formação e pós-graduação. Então, quem tiver esse interesse, né, em continuar os estudos, em se aprofundar nessa área, que vocês possam estar entrando nesse grupo para então saber mais informações, como a grade curricular, a forma de aula, né? Como que funciona, a forma de pagamento também, né? Então, tudo isso. E aí também sobre o certificado, né? Para quem deseja o certificado do nosso evento de hoje. O evento, ele é gratuito, né? Ele não tem custo nenhum. Porém, o certificado, para quem deseja, né? Para quem quer ter o certificado, tem um custo de R$ 35. Então, vocês não precisam se preocupar em assinar alguma chamada, alguma coisa assim. O Zoom, ele faz, né? Ele conta a chamada sozinho. E aí, no final, só precisa ficar até o final, né? E aí, depois, amanhã, a gente envia um WhatsApp ou um e-mail com o link do pagamento, do valor de R$ 35. E aí, se você quiser, né, esse certificado, você faz o pagamento. Se você não quiser, é só ignorar mesmo. Esse nosso certificado, ele vale para horas complementares. Então, para quem é estudante, né, de psicologia e precisa de horas complementares, pode estar solicitando esse certificado porque ele vale como horas complementares.
Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre o existencialismo e a gente fala sobre também como que funcionam as nossas aulas, né? Então, a gente traz os casos clínicos, né? A gente fala sobre a prática clínica, as dúvidas reais, né, que surgem dentro da clínica, essa insegurança, como conduzir o paciente dentro do consultório, né? Alguns dos nossos alunos contam, o nosso curso, ele conta com a supervisão de caso, né? Então, desde o início das aulas, vocês já têm supervisão de caso onde vocês podem trazer a demanda do consultório de vocês, ou para quem é estudante, né? Estudantes de graduação, a partir do sétimo semestre, pode iniciar na formação e pós-graduação de existencialismo. Então, vocês também podem estar trazendo as demandas dos estágios de vocês, né? Então, vocês ainda não fazem os atendimentos clínicos fora, né? Mas o estágio de vocês, esses atendimentos, vocês conseguem estar trazendo para dentro da supervisão. E aí a gente vai passar um videozinho bem rapidinho para vocês entenderem um pouco mais de como que funciona a Viver. Já vamos apresentar aqui para vocês. Na Viver Mais, ajudamos profissionais de psicologia a se tornarem especialistas em sua área, promovendo a evolução da prática clínica e o fortalecimento da confiança dos psicoterapeutas. Oferecemos formações, pós-graduações, aperfeiçoamentos de alta qualidade, com uma abordagem teórica e prática que prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia na clínica. Conheça as nossas formações e pós-graduações. Psicologia existencialista clínica, psicodrama, terapia familiar sistêmica, terapia cognitivo-comportamental, programa de estudos em psicanálise, pós-graduações, neuropsicologia clínica, avaliação psicológica, psicoterapia de casal e família, psicoterapia infantil e de adolescentes, terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração e psicologia positiva, psicoterapia da sexualidade, psicologia perinatal e parentalidade. Se você é estudante de psicologia, a partir do sétimo semestre você pode iniciar os cursos de formação e pós-graduação, com plano de pagamento progressivo e especial. E tudo isso com aulas online e ao vivo, supervisão e grupos de estudos. A Viver oferece também cursos, aperfeiçoamentos e supervisões temáticas. Gratuitos, eventos, grupo de estudos e o programa Sex Talks. Projetos sociais, grupo de teatro Viver com Improviso e o Viver Acolhe. Clínica de psicologia, atendimentos online ou presencial para adultos, adolescentes, crianças, casais e famílias. Modalidade de atendimento acessível, convênio ou particular. Streaming Viver Mais Psicologia. Conheça a única plataforma com supervisão clínica. Transforme a sua prática clínica com confiança. A Viver Mais Psicologia é o caminho para a sua evolução profissional. Acesse nosso site e descubra o curso ideal para você. Transforme a sua prática. Venha viver mais psicologia. Que legal, né, pessoal? Então a gente tem vários cursos, né? É um currículo bem amplo para que vocês possam estar participando, né? Tanto dos nossos eventos, nossos cursos, pós-graduações, o nosso streaming, né? Então, a inscrição da formação em pós em existencialismo, a gente já está com elas abertas. Então, a nossa turma é de final de semana, ela vai iniciar no dia 20 de março, né? 20 de março agora, 20 de março. Então, que vocês possam entrar no nosso grupo de interessados e saber mais sobre as aulas, né? Sobre o conteúdo ali, enfim. E também para quem ainda está no início, né, da graduação, tem algumas pessoas que estão no comecinho da psicologia. Então, a gente também oferece outras opções. A gente tem os grupos de estudos gratuitos. Então, vocês podem estar participando dos nossos grupos, né? A gente tem em todas as áreas
que temos as formações e pós-graduações. Então, a gente tem psicodrama, sistêmica, TCC, psicanálise, terceira geração, casal e família, infantil e adolescente, neuropsicologia, avaliação psicológica e existencialismo, né? Claro. Então, vocês podem estar participando desses grupos que acontecem nos encontros quinzenalmente. Isso também a gente pode estar passando mais informações para vocês, né? Quem tiver interesse pode estar nos chamando que a gente passa o link de inscrição, explica mais um pouquinho como que é, né? E aí a gente também tem os cursos livres, onde vocês podem estar participando mesmo sendo estudantes, né? Não tem problema, assim. E esses cursos livres, eles são um assunto mais específico, né? Então, é dentro daquela demanda específico, mais aprofundado, com um conteúdo mais pontual relacionado àquele assunto. A gente vai deixar aqui o link para vocês entrarem no nosso site e conferirem, né, os nossos cursos livres, os nossos eventos gratuitos, e aí também o grupo de estudos, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E aí, agora, então, vou apresentar um pouquinho a Prof. Fernanda. Então, para poder conduzir esse nosso seminário, né, tão especial, a nossa professora, então, que ela também faz parte da grade ali da formação que também faz parte, né, da formação e pós-graduação existencialista. Então, a prof é psicóloga, né, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, com especialização na saúde pelo programa de residência multiprofissional em urgência e emergência da UME, especialista em psicologia clínica sartoriana pela NUCAF e com um aprimoramento na abordagem fenomenológica existencial pelo Instituto Veredas. Atua como psicóloga clínica no atendimento em adolescentes e adultos, com foco em questões existenciais, finitude, luto e desafios dos vínculos e relacionamentos. Ela possui também uma experiência em psicologia hospitalar e se dedica ao aprofundamento teórico e prático da clínica fenomenológica existencial, integrando a sua vivência profissional ao interesse pela formação e docência. Que incrível esse currículo, né, prof? Meus parabéns. E aí, então, eu passo a palavra para ti. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. O som tá bom para vocês, assim? Eu tô sem Tá bom? fone e a minha voz tá um pouco anasalada porque eu tô um pouco resfriada. Então, pode ser que chegue um pouco mais assim, tipo a voz no fundo do poço para vocês. Mas acho que vai dar para vocês ouvirem. Uhum. Qualquer coisa, vocês me avisem, né? Se ficar baixo ou se tiver alguma oscilação de sinal. Bom, agradecendo, né, o convite então da Viver para eu estar aqui nesse momento com vocês. Então, a Gabi já me apresentou, então vamos lá, vamos começar para a gente aproveitar o nosso tempo, que a gente tem até às 8, né? Só para eu confirmar. Beleza. Isso, prof. Deixa eu colocar aqui a apresentação, então. Compartilhar. Só um segundinho. Nova apresentação. Apareceu para vocês, né? Sim, aparecendo. Então tá. Peraí, que é a primeira vez que eu tô apresentando direto pelo Canva. Deixa eu ver se vai dar certo. Que eu queria usar os recursos ali do Canva. Eu falei, eu vou tentar fazer um slide mais bonitinho hoje. Mas eu acho que vai dar certo. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre um caso a partir ali da lente de Jean-Paul Sartre, né, que é um existencialista muito expoente ali, né, do século XX, que nos ajuda a olhar para o sujeito em situação.
né? E aí, aos poucos, eu vou explicando melhor o que que significa isso, né? O que que a gente está chamando de sujeito em situação. Deixa eu ver se ele vai mudar de página. Peraí. Aí. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? A exposição de um caso clínico e sua análise a partir dos métodos propostos por Sartre, a psicanálise existencial e o método progressivo-regressivo. E também, assim, ajudar a ampliar um pouquinho o conhecimento sobre a abordagem existencialista sartreana. Né? Claro que a gente não vai conseguir entrar ali em todos os aspectos da teoria, né? Porque isso demandaria muito tempo, mas fica já o convite que a Gabriela falou, né? Acho que fica como uma pincelada hoje para vocês. E aí depois vocês podem ir procurar um pouco mais sobre a pós, né? Procurar mais cursos, o que que a Viver consegue oferecer para vocês, né, com mais profundidade também. Então, até para quem também está no começo, talvez, da graduação e talvez nunca teve contato com o existencialismo também, né? Que eu tô vendo que tem é bem plural, né? Eu imagino que deve ter tanto profissionais formados aqui, enquanto acadêmicos, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente situar um pouquinho, né? Quando a gente pensa em Sartre, é importante que a gente entenda assim, da onde que ele parte, né? Nas produções dele filosóficas, na escrita dele, né? Então, ele parte lá da fenomenologia de Husserl, né? Para entender a consciência, para construir a concepção dele do que é consciência. E aí ele vai, né? Caminhando para esse diálogo, de alguma forma, assim, para esse contato com a psicanálise que aí quando ele escreve a obra, né, que é a obra ali, vamos dizer assim, quase que a Bíblia de Sartre, né, a gente pode dizer que é esse livro aqui, né, que é o Ser e o Nada. Eu falo Bíblia porque realmente é gigante, né, que a gente chama de ensaio de ontologia fenomenológica, né. Então a gente entende que é nessa obra aqui que Sartre consegue fazer uma leitura da psicanálise, fazer as suas críticas em relação à psicanálise e construir o que ele vai chamar de psicanálise existencial. E aí, ao longo ali do percurso dele, né, ao longo ali das produções dele, ele vai entrando em contato com o marxismo, né? O Sartre ele sempre foi muito engajado politicamente, especialmente ali no período pós-guerra, né? No período da guerra e pós-guerra em diante. Então, assim, o que que acontece? Quando ele se envolve nesse aspecto mais social, ele percebe assim, opa, assim como eu tenho críticas com a psicanálise, no sentido de entender que os aspectos são inconscientes, né? Então, o Sartre, por exemplo, ele critica muito o aspecto inconsciente. Ele também vai fazer uma crítica aos marxistas quando só olha para o aspecto social, desconsiderando a singularidade também do sujeito, né? Então, o Sartre caminha um pouco por essas três, vamos dizer assim, né? Por essas três áreas, assim, para ir construindo o pensamento dele mais maduro, né? De um Sartre mais maduro. Então, psicanálise e Sartre, né? Até coloquei uma imagem ali feita por IA, né? Deixaram o olhinho do Sartre muito certinho. Nem deixaram ele estrábico, porque ele tem, né? Ele tinha estrabismo e nem deixaram, ó. Como a IA não deixa as coisas muito legítimas. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, eu trouxe aqui esse quadro, né? Assim, só para trazer pequenas diferenciações, só para ficar um pouco mais visível para nossa compreensão, tá? Então, por exemplo, o que que a psicanálise lá de Freud entende pela origem da falta? Né? Então, a falta resulta do recalque, que seria a repressão de conteúdos do passado. Já para Sartre, a falta ela é estrutural ao ser humano. Ela faz parte da condição ontológica do para si, né? Então, sempre que eu falar do para si, eu estou falando da realidade humana, da nossa realidade humana, tá? Relação com o inconsciente. Então, para Freud, ali existe um desejo que remete a um significante inconsciente, abstrato. Para Sartre, desejo é intencional e consciente, ainda que irrefletido. Né? Então, é sempre um desejo ali voltado para o mundo. A intencionalidade. Então, para a psicanálise, o desejo ele é mediado pelo inconsciente e pela cadeia simbólica.
Para Sartre, o desejo é sempre desejo de algo concreto no mundo, um ente transcendente. A temporalidade. A estrutura temporal, né, para a psicanálise, ela é baseada numa certa causalidade de passado-presente, né? Então, é como se um pouco daquela coisa assim, né? Ah, então, se existiu uma situação lá no passado, isso significa que no presente necessariamente tem a ver com essa coisa do passado, né? Nesse sentido de causalidade, né? A estrutura temporal para Sartre é orientada para um futuro, né? Então, a falta aponta para o não ser que ainda serei, né? Então, o existencialismo de Sartre vai ser sempre voltado para esse futuro. Não significa que a gente não visita o passado, a gente visita, a gente vai entender isso ao longo, né, da continuação da aula. Mas é um se projetar sempre para um futuro. Movimento do desejo. Então, para a psicanálise, a gente entende ali que é uma busca por satisfações de pulsões reprimidas, e para Sartre seria um movimento existencial em direção ao que eu ainda não sou, que é o que ele vai chamar de projeto. Sartre entende que todos nós, todas as pessoas, né, todos existentes no mundo, temos um projeto, né? Temos algo que a gente vai se projetando, vai se fazendo, né? Esse projeto pode se modificando ao longo da vida, mas isso faz parte da nossa existência. Então, é como se a gente se movesse para esse projeto. Relação com o mundo. Então, para a psicanálise, o desejo é ligado à dinâmica psíquica interna. E para Sartre, o desejo é ligado às condições concretas do ser no mundo e à escassez material social, né? Então, quando vocês ouvirem falar sobre Sartre, vocês precisam lembrar disso. Ser no mundo. Eu só existo no mundo, né? Sartre vai falar: a existência precede a essência. Não existe uma essência para depois eu existir. A gente existe primeiro, para aí a gente ir construindo a nossa essência, o nosso modo de ser, né? Vamos dizer assim, os nossos processos psicológicos, né? O nosso jeito de funcionar no mundo, o nosso jeito de se comportar, né? Então é nesse sentido, a gente nunca pode esquecer sempre dessa compreensão, sempre muito ligada nesse mundo. A gente está lançado nesse mundo, quando a gente está pensando em Sartre, tá? Estrutura fundamental do humano. Para a psicanálise, o sujeito é marcado pelo inconsciente, pelo conflito pulsional. E para Sartre, né, o ser humano é falta e projeto, né? Lembra que eu comentei desse projeto? Então, a gente somos falta no sentido de que não somos seres completos. Então, assim, a gente sempre está faltando algo, né? E aí, por conta dessa condição ontológica de falta, a gente sempre está se projetando para buscar as coisas que a gente deseja, aquilo que a gente intenciona fazer, né? Então, isso já define, né? Essa compreensão se define por ser desejo para Sartre, tá? Então, tem essa diferença muito fundamental em relação ao inconsciente da psicanálise, tá? Então, assim, para não ter confusão, quando vocês lerem psicanálise existencial, não é sobre a psicanálise freudiana, né? É a psicanálise, é a leitura que Sartre vai fazer, né? A partir dele, do que ele está chamando de psicanálise existencial. Gente, eu tô vendo que tá aparecendo algumas coisas no chat, mas eu não tô acompanhando as mensagens, tá? Qualquer coisa depois, Gabi, se você quiser, não sei se às vezes vai aparecer pergunta, alguma coisa, se você puder depois verificar para mim, daí eu vou respondendo depois, tá Sim, bom? pode deixar que qualquer coisa eu te aviso. Então tá. Aqui. Bom, então a gente tem o Ser e o Nada como uma obra bastante importante de Sartre para a gente entender ali, né, conceitos que ele formula sobre o que é o para si, a liberdade, a angústia, a má-fé, o projeto de ser. E aí a proposta, né, é ali indicar uma psicanálise existencial para a gente pensar então a prática clínica. E aí, conforme ali o Sartre vai desenvolvendo, né, as escritas dele, enfim, vai amadurecendo também esse olhar, ele vai escrevendo obras importantes como a Crítica da Razão Dialética e os estudos biográficos dele, que ajudam ali a gente
a observar como ele pensa ali nessa aplicabilidade, né? O que seria o método progressivo regressivo, o que seria olhar para uma dinâmica humana, né? Então ele traz isso a partir dos estudos biográficos que ele faz, né? Nessas duas obras. Então a gente pode dizer que o existencialismo sartreano, né? Olha para essas dimensões ali, né? Do singular e do universal, né? Então, ainda que ele tenha, novamente frisando, né, críticas em ambas essas áreas, né, da psicanálise, do marxismo, ele compreende ali que existe uma concepção dialética, né, uma dialética ali entre o singular e o universal. Né? Isso faz parte a nossa existência, é singular universal. Né? Não existe só, por exemplo, não existe só eu, Fernanda, só a minha singularidade existindo aqui. Existe eu, Fernanda, uma mulher com tais características, que reside em Maringá, Paraná, que faz tal coisa, que se relaciona com tais objetos, com tais pessoas, que é atravessada por tal cultura, por tal política, né? Então, assim, é essa dialética que Sartre evidencia que está na base da nossa existência, digamos assim, tá? Então, é uma dialética que não abre mão da noção do vivido. Então, a premissa sartreana indica que o para si, a realidade humana, né, ela é liberdade situada e histórica. Então, toda situação é sempre histórica e temporal. Então, a noção de situação, né, então, por que que apareceu situação até lá no título da minha apresentação? Porque a gente só pode olhar para algo, né, entendendo, compreendendo em que situação isso se encontra, né, o que faz parte disso, compreendendo o contexto social, o corpo, o lugar, os arredores, o passado, o outro, enfim. Então, que situação é essa, né? Então, quando vai chegar alguém para a gente atender, é essa dimensão de situação, tá? Então, a gente pode também compreender essa, essa noção de situação que Sartre propõe como uma tensão, né? Ali, uma certa tensão entre o universal e o singular, onde o indivíduo é simultaneamente totalizado pelas forças sociais e universalizado por sua época, enquanto retotaliza sua singularidade ao se reproduzir nela. Né? Então, assim, a gente é afetado pelo universal e a gente também afeta o universal, né? Se a gente pensa na nossa compreensão enquanto sociedade, a gente é a gente é influenciado pela cultura, mas a gente também faz a cultura, né? Assim, o que a gente escolhe fazer também faz perpetuar uma certa cultura ou não, né? Então, nesse sentido. Então, é a dialética entre as determinações externas e a liberdade do indivíduo que busca transformar sua realidade e criar novos possíveis. Então, a Schneider, que é uma estudiosa de Sartre muito importante aqui, né, no Brasil, ela traz essa seguinte citação: que as nossas escolhas e ações, por mais alienadas que sejam, sempre transformam o mundo. Isto porque o que caracteriza o homem é a sua transcendência, pois ele sempre faz alguma coisa daquilo que fizeram dele, mesmo que ele não. Ai, perdão, a câmera tá aqui em cima, deixa eu ver. Mesmo que ele não se reconheça na sua ação, ainda que alienados, somos sujeitos de nossa história. Essa transcendência que faz o sujeito ir além daquilo que lhe é determinado pela materialidade, pela sociedade, é o que Sartre denomina de projeto, né? Então, é isso, a gente só é capaz de transcender porque a gente tem esse caráter, né, de se projetar e de poder transcender, né, nas nossas escolhas. Então, isso está na base da compreensão do olhar de Sartre. Né? Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa daquilo que fizeram com a gente, né? Essa frase é uma. Claro que não está exatamente como a fala de Sartre, né? Com as mesmas palavras exatas, mas é uma frase muito central assim na leitura de Sartre, né? É uma, é uma, frase bem importante, bem emblemática, assim.
Então, vamos lá. Então, vamos entrar agora para a gente conversar um pouquinho sobre o caso. A gente vai falar sobre a Ariana. A Ariana, ela tem uma queixa de fortes crises de ansiedade, né? Ela chega para procurar terapia ali com fortes crises de ansiedade. Ela tem 23 anos, é estudante de fonoaudiologia. Ela reside em cidade do interior, na região norte do Brasil. Ela chega falando que essas crises de ansiedade se iniciaram após crises. Opa, perdão. O início das crises se iniciaram ali após tentativa de suicídio da mãe. E aí ela conta que o pai já tinha sido diagnosticado com um transtorno psiquiátrico desde a infância, com surtos psicóticos com intenção homicida e suicida. Cita também ali, né, que por conta até desse contexto de adoecimento do pai, os pais se divorciaram, ela acabou crescendo sem a presença desse pai. E descreve ali uma mãe com um humor bastante depressivo, com bastante ali dependência de medicamento psicotrópico, né? Então, um cenário de bastante sofrimento, psicopatologia ali significativa, né? Aparecendo. Então, deixa eu só beber uma aguinha. Bom, então, ao entrarmos em contato com a história de alguém, né? E aí, eu não sei, talvez isso ainda seja um cenário novo, talvez para quem ainda tá na graduação e não começou os estágios, né? Ou ainda não começou ali numa prática clínica propriamente dita. Isso é bastante importante, assim, né? Para a gente construir um olhar crítico e ético na nossa escuta, no nosso acolhimento, quando a gente vai receber alguém, né? Então, quando a gente entra em contato com a história de alguém, é importante a gente compreender, né? Assim, como que essa pessoa vive, né? Assim, qual que é essa história? Que história que é dessa pessoa, né? Qual que é a história familiar? Qual que é o contexto social e cultural? Então, o homem sartreano é entre consciência e corpo, relação com o mundo que o cerca e relação com a exterioridade, né? Então, é como eu já comentei, né? A gente não consegue olhar para a Ariana somente de uma forma individualizada, né? Sem olhar esse cenário que a cerca, sem olhar o que atravessa essa experiência, essa vida dela, né? Então, a gente entende que a pessoa, ela se faz no e por esses conjuntos de fatores, né? A história individual, familiar, contexto social, cultural. E aí a gente pode agora falar um pouquinho então sobre o método progressivo regressivo, né? Então, o que que seria isso? A gente pode compreender o método progressivo regressivo como se ele fosse ali em três momentos, tá? Então, um momento ali de descrição fenomenológica que a gente fala, um momento mais analítico regressivo e um momento progressivo sintético. Essa descrição assim de momentos, a gente coloca dessa forma assim para a gente conseguir visualizar um pouco melhor no sentido mais teórico, mas não significa que exista assim que eu vou passar para vocês assim, você vai atender alguém, você tem que seguir esse passo a passo, né? De que agora a pessoa tem que descrever, aí agora tem que falar sobre o passado, agora tem que falar sobre o futuro, né? Como algo prescrito ali, né? Um certo script a seguir. Não é essa perspectiva, né? Então, assim, o método progressivo regressivo, ele pode acontecer, né? Num movimento de vai e vem que a gente fala. Né? Então a pessoa descreve, aí a pessoa pode voltar lá em questões do passado, a gente pode falar de coisas do presente, de coisas do futuro, né? Então a forma como o terapeuta ali, né, o psicoterapeuta que vai atuar com o método progressivo regressivo, ele vai ter essa postura de ir mediando, né, essa comunicação, para que no momento em que ele achar, né, importante assim não, então vamos conversar sobre esse ponto que tem a ver com essa história lá de trás. Não, vamos pensar sobre isso do presente, né? Então, o psicoterapeuta ele pode ir mediando essa relação, mas só para deixar claro para vocês que não são momentos assim fixos, ok?
É mais para a gente ter ali uma dimensão do que seria, né, esse método. Então, inicialmente, a gente fala de uma descrição da situação presente. Então, a gente entender a experiência tal como ela é vivida, né? Então, a pessoa chega lá na clínica, olha, eu estou com crise de ansiedade, eu estou sofrendo muito, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. A gente vai ali acolher aquilo que a pessoa está descrevendo. Então, é, a psicoterapia existencialista vai trabalhar muito com o processo descritivo e comparativo da historicidade singular universal do sujeito. Então, a gente pede muito para que o paciente descreva, né? Então, por exemplo, ai, aconteceu tal situação, né? Ai, me conta um pouco mais sobre essa situação, me descreve um pouco melhor como é que foi, né? Como você se sentiu, como isso te afetou, né? Então, essa descrição é muito importante para que as coisas apareçam, né? Então, não e até nesse sentido se diferencia um pouco da perspectiva, né, psicanalista, no sentido de não é para um caminho interpretativo, né, assim, ter que interpretar aquilo que a pessoa está falando, né, a gente vai trabalhar com aquilo que está aparecendo, né. Claro, a expressão facial, a expressão física, tudo isso comunica, a gente já sabe que tudo isso comunica, né, não é só o que a pessoa fala, mas aquilo que vai aparecer vai ser importante para gente, né? Não é muito essa ideia do que tá por trás. E aí, claro, é lógico que existem perguntas que a gente pode ir fazendo, todo um movimento ali para que a gente vá compreendendo, né? Porque também não é de imediato que às vezes a pessoa já vai chegar descrevendo ali aquilo que talvez a gente pode chamar, né, para Sartre, do projeto dela fundamental, né? Que isso é uma outra questão teórica que vocês podem já ter ouvido por aí, né? Quando a gente fala assim de projeto fundamental ou projeto de ser, é como se fosse assim, aquele projeto que é realmente central na vida da pessoa, né? Meio que assim, o que que faz essa pessoa se mover, né? O que que faz essa pessoa se projetar em escolhas, em desejos, em escolhas na vida, né? Então, um pouco nesse sentido. Enfim, vamos seguindo, que eu acho que vai ficando um pouco mais claro, tá? Então, ali, ó, o momento analítico regressivo seria ali, né, voltar para questões ali, entender o que que essa pessoa já viveu, já passou, né, o que que já aconteceu atrás na vida dessa pessoa, e o progressivo sintético, né? Então, que síntese essa pessoa faz de tudo aquilo que ela já viveu, tá? Então, o método existencialista não terá, assim, outro meio senão o vai e vem. Determinará progressivamente a biografia, né? Então, a gente resgatar essa biografia, compreendendo ali aquela época, e a época aprofundando a biografia, né? Então, lembra da dialética, né? Então, é uma dialética ali que acontece, tá? Então, nessa descrição fenomenológica, né? Quando a gente pensa aí no caso da Ariana. É importante que a gente avalie a intencionalidade que as coisas aparecem. Então, acho que fica muito claro ali no relato dela um sofrimento familiar significativo, a presença do enlouquecimento, né? Dessa questão de surtos, da loucura, né? Até tô falando a loucura num tom mais pejorativo mesmo, né? Assim, no sentido mais senso comum, tá? Tô dizendo. Ser aquela que viverá surtos psicóticos como o pai, deprimida como a mãe, é, um destino familiar que atravessa a sua existência, né? Então parece ali que isso fica evidente ali nas queixas que ela traz inicialmente. E aí, assim, é importante a gente avaliar qual que é a amplitude disso, assim, em que medida isso está afetando a vida dessa pessoa? Está afetando só a vivência ali com a família? Não, né? Então a gente percebe que as crises de ansiedade transcendem a relação familiar. Então ela também começa a ter episódios ali de ansiedade, é, manifestações, né, de sofrimento, diante do risco ali de ruptura afetiva em relações amorosas e também no contexto acadêmico, né, no contexto de estudos, com medo ali de não ser aprovada, um receio de não conseguir as coisas, então também vai aparecendo em outras áreas da vida dela.
E aí, quando a gente está nesse processo de entender, né, essas descrições do que a pessoa está trazendo, é importante a gente tentar identificar também quais são os núcleos de desejos da pessoa. Então, assim, né, o que que a pessoa demonstra assim, desejar na vida? Né, é isso. Se a pessoa chega, tá com sofrimento, mas o que que ela deseja? O que que ela indica, assim? Que indícios ela dá de desejar algo, né? E aí aparece que ser fonoaudióloga parece ser uma possibilidade de ser alguém para além da facticidade da loucura familiar. Parece ali uma possibilidade também de construir uma vida normal, né? Ali, vamos dizer assim, sem esse contexto tão conturbado que talvez ela sempre viveu ali no contexto familiar, né? Ao lado do namorado. Então, a primeira apreensão sintética do sujeito em situação que a gente consegue fazer é que parece que a Ariana está ali diante de um impasse, né? Ela sente-se condenada a um destino para o qual somente lhe resta a loucura, o adoecimento psíquico, a dependência, a vida extraviada. E aí, por outro lado, parece ali uma luta contra a sua situação familiar, forjando um contradestino através da faculdade e do relacionamento amoroso. Então, parece que ela se encontra um pouco assim no meio desse enrosco, né? Então, a partir da apreensão sintética do impasse, então, quando a gente compreende assim, o que está aparecendo ali, né? O que está pulsando ali, né? De impasse da situação, fruto dessa descrição fenomenológica da situação atual, sustentamos que uma prática clínica deve orientar-se por um movimento analítico regressivo em direção à situação traumática e por um movimento progressivo sintético em direção à síntese operada pelo projeto existencial e suas contradições. Então, o objetivo visado é o desvelamento do sentido da ação, em meio às determinações da situação em que se encontra o sujeito, vendo e fazendo ver a verdade existencial de seu impasse, né? Então, o que que tudo isso que já aconteceu, né? Assim, o que que essa ação significa na história da pessoa? Como que é essas determinações, né? Como é que fica, se a gente pensa, né, na história da Ariana? Como que é para ela ter lidado, né, com tantas situações ali de atravessamento, de adoecimento psíquico, né, de situações de, enquanto criança, vivenciar algumas questões de violência, né, de ter que ver algumas situações que, que a gente consegue caracterizar um adoecimento de violência, né, traumático. Então, quais eventos aí marcaram a história da pessoa? Né? Então a gente vai desvelando ali como ela olha para essa própria história dela, né? Que sentido ela vai dando para as coisas que aconteceram. E aí a gente tem alguns dados da infância da Ariana que ela costumava se esconder no quarto ou na casa dos vizinhos durante os episódios de surtos do pai. A mãe frequentemente dizia frases como: seu pai não é mais ele mesmo, ou perdão, seu pai não é mais ele mesmo. E aí a loucura ali aparece como uma experiência concreta para a criança, né? Então, desde cedo ela lidou com esse movimento. Na adolescência, a Ariana era uma aluna dedicada e silenciosa e evitava falar sobre sua família. Desenvolveu forte responsabilidade precoce, ajudando a mãe em casa. Sentia medo de ficar louca como o pai. Por momentos era responsabilizada pelos cuidados com a mãe. Então, percebe ali que essa coisa de ter que cuidar, né, da mãe, de a gente pode pensar assim, né? Como é que fica esse projeto de vida dela, né? Pensando ali na adolescência, que é o momento ali que a gente começa a olhar para esse futuro de possibilidades, né? De, sei lá, vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, ou vou trabalhar, ou vou, né? Como é que fica isso atravessado ali por ter que cuidar de uma mãe em sofrimento, né? De ter que se responsabilizar, por exemplo. Então, a gente vai verificar desde quando
Ali eu coloquei ele, né? Mas é ela. Verificar desde quando ela se experimenta com esse saber de ser, né? Esse saber de ser esse saber de ser dessas características aqui anteriores, só para não ficar confuso. Aqui, esse saber de ser, de ter uma vida extraviada, né? De já ter ali um destino determinado, né? De que realmente ela só vai lidar com esse tipo de problema na vida dela, né? Então, verificar desde quando, né? Assim, da onde que isso começa na história dela, né? Então, por isso que é bem importante esse movimento analítico regressivo, tá? E aí ela traz duas situações de crise de ansiedade. Nossa, já tá 7h45, vou acelerar. E aí ela traz duas situações de crise de ansiedade que aconteceram ali ao longo do processo. Uma é que ela estava assistindo um filme com o namorado e errou o nome do ator, e após a reação de crítica do namorado, ela se sentiu inferior, incapaz de estar à altura dele e de qualquer outro, sentindo-se destinada a ser um nada. E aí isso desencadeou nela pensamentos negativos, um choro descontrolado. E aí tem um outro episódio em que, ao compreender que vivia um relacionamento abusivo, ela decide terminá-lo. Ao encontrar-se na rua, em frente ao prédio onde o namorado morava, e prestes a tocar o interfone, sua mão paralisa e vive outra crise. Sente ali palpitação, tontura, falta de ar, sensação de vertigem, que a gente consegue fazer uma leitura como crise de ansiedade, né? Então, o ato de terminar o namoro é entendido por ela como um futuro habitado pela certeza de que ficará sozinha ao lado da mãe, indefinidamente, sufocada por suas demandas, restando-lhe a morte em vida e o desespero do enlouquecimento. Renunciar ao relacionamento amoroso, embora permeado por conflitos e momentos abusivos, mostra-se para Ariana extremamente difícil, visto ser visto ter sido com ele que pela primeira vez descobriu a possibilidade de ser outra para além das determinações familiares, desejando e sendo desejada, amando e sendo amada, e enfim, compartilhando o mundo comum permeado pelo cinema, teatro e viagens. Então, se a gente pensa Se a gente pensa aí nesse movimento, né, progressivo, regressivo, sintético, a gente consegue avaliar, né, que a vida ali da Ariana, ela é composta por uma série de eventos violentos vividos desde a infância, como as estruturas familiares e sociais que geraram repressões e desvios de seus possíveis desejados. Então, a gente percebe uma contradição não dialetizável, que significa o quê? Enquanto a Ariana ela se sente aprisionada por um destino de repetição e fracasso, ela também se projeta em direção a uma nova existência, buscando superar as impossibilidades que a cercam. Então, assim, é uma situação que não existe uma síntese simples, ela acaba ali numa tensão permanente. E aí, no processo, né, de terapia, a gente vai trabalhando o quê? A reflexão, né? E aí, o que que a gente percebe de imediato ali, né? Uma reflexão que o Sartre fala de impura, né? Então, a pessoa passa a atribuir características fixas a si mesma, né? Então, isso é muito comum, né? A gente ouvir, assim, explicações fechadas, né? Ah, não, eu sou tímida, eu sou incapaz. Ah, eu sou feia, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. No caso da Ariana, as experiências de violência, humilhação e convivência com a loucura familiar levaram-na a construir uma imagem negativa de si mesma, passando a se perceber como inferior, incapaz ou como um nada. Ao longo do tempo, essas interpretações de suas experiências reforçam e cristalizam essa visão de si, fazendo com que cada nova frustração confirme essa identidade negativa e fortaleça seu projeto existencial marcado pela sensação de ser uma morta em vida, ainda que simultaneamente lute contra essa condição. Então, parece que outras frustrações, né, que vão acontecendo na vida dela
leva ela sempre para esse lugar de, não, eu sou um nada, eu sou incapaz, eu sou uma morta em vida, né? Uma vida que parece que não tem muito, quase que uma perda de sentido, né? Então, a reflexão purificadora, que Sartre diz que indica, né, que isso é possível, é quando acontece ali, né? Se revela a experiência presente aberta a futuros possíveis. Então, permitindo nesse sentido uma síntese entre fazer e ser, que a reflexão impura impossibilita. Né? Então, a Ariana descobre, aí nesse processo, né, de reflexão, ela descobre que o namorado havia tido relações sexuais com outra mulher. E ao presentificar essa situação vivida, ao invés de viver uma nova crise de ansiedade, né, ali ao longo do processo terapêutico, ela reflete: por que permanecer com ele? Será que não tenho direito de ter minha vida sem ele? Por que não posso viajar sozinha? Então, ela se depara também com sensação de angústia, né, num cenário de e agora? Mas ela também se depara com um cenário de possibilidades, né, de viver coisas que talvez ela achava que não poderia viver, um novo cenário de possibilidades. Então, a Ariana decide fazer seu passaporte e começa a imaginar possíveis lugares para conhecer e pensando em que amigas poderia convidar. Então, vamos dizer assim, esse acontecimento, né, isso ali que aconteceu com a Ariana, a gente pode dizer que seria um acontecimento antropológico de compreensão de si na ordem da praxis, no qual, para si, intui um novo horizonte de possíveis, um novo valor, e, portanto, instaura outro processo temporalizante. Então, o instante ali, né, Sartre usa esse termo assim, instante, aquele momento ali que o instante ocorre na vida prática do sujeito e se caracteriza por um movimento de retotalização do projeto original. Então, lembra que lá no começo eu comentei um pouquinho sobre projeto de ser, projeto fundamental ou projeto original, né? Então, é como se fosse um momento de talvez refazer, né, esse projeto original, de reatualizar um pouco essa rota. Então, a tensão dialética entre fazer e ser encontra nesse modo uma síntese possível, na medida em que a reflexão purificadora a permite compreender-se como um ser de possíveis e capaz de fazer-se ser. Então, a psicoterapia, né, de abordagem existencialista, ela vai ter esse propósito. Ai, perdão, tô lendo de baixo, é de cima que eu quero ler primeiro. Então, a psicoterapia, ela tem o propósito de ajudar ali a Ariana a conscientizar-se de que nossa existência não é determinada, mas sim construída. Então, a psicoterapia existencialista, ela tem como projeto auxiliar a pessoa a redefinir seu desejo e projeto de ser, rumo a uma nova história singular universal, né? Sempre lembrando desse singular universal. E aí, assim, para a gente finalizando e para eu poder deixar aqui para a gente conversar um pouquinho, só trouxe essa citação da Carolina Day, que é uma professora também muito referência nos estudos de Sartre. Ela tem esse livro aqui chamado A Clínica Psicológica em Diálogo com Sartre. É muito bom também, ajuda a gente muito a compreender a perspectiva sartreana na clínica, né? E aí ela traz essa citação que fala da totalização, né? Então, o homem é totalização em curso. Então, assim, totalização no sentido de o homem buscar essa totalidade perfeita e completa, o em si para si, de sua fusão com o em si, na forma da ação, ou seja, um movimento, em movimento, existindo em relação, realizando escolhas, porém em curso porque essa totalidade jamais se resolve na existência. Então, o que que significa a gente dizer que nós somos totalização em curso? Que a gente está sempre em movimento, né? Que isso não se finda, a gente só para de movimentar quando vem a morte, quando a gente morre, né? Então, e é até por isso que a gente está sempre em movimento, porque a gente está sempre em curso, né? Então, é nesse sentido. Aí eu deixei aqui algumas referências que eu utilizei, tá? Pro caso. E deixei a foto de alguns livros, tá? Teria.
muitas outras coisas que eu poderia também indicar para vocês, mas deixei algumas indicações aí de livros que eu acho que ajuda talvez a entrar em contato aí com a possibilidade da terapia, né, da compreensão da psicanálise existencial. Acho que é isso, Gabi. Deixa eu parar de interromper. Prof, eles estão pedindo só para voltar ali nas referências. Ah, tá, perdão. Deixa eu voltar aqui. E compartilhar. Tá aparecendo, né? Tá. E aí depois a Alice pediu para voltar no slide antes da citação. E qual situação será? Dessa última que eu fiz? Deixa eu ver. E aí tem duas perguntinhas que fizeram quando estava falando, Uhum. que eu separei aqui. Não sei se eu já posso ir falando. Pode, aham. Tá. Uma era o que seria essa escassez material social? Uhum. Que acho que foi bem no comecinho, quando começou lá o slide, né? A apresentação ali. Voltar aqui, peraí. Deixa eu só voltar no slide que ela pediu, peraí. Sim. Acho que, bom, esse é o slide da citação, acho que é o outro. Será que é esse? Bom, É deixa eu. esse. É esse? É esse. Então Uhum. tá. É, tá, deixa eu lembrar o que que eu falei do cenário da relação, quando eu tava falando de ser no mundo, né? Lá no comecinho. É, quando a gente É fala ele dos que. cenários. Oi? Não, só ia falar que ele falou que foi no slide de comparação entre Freud e Sartre, Ah, tá. Deixa eu essa da abrir lá. escassez. Deixa eu abrir lá. Daí a gente já visualiza melhor. Peraí. Aqui. Deixa eu ver. Uhum. Então aqui, né, se a gente pensa a relação com o mundo, né? Então, para Sartre, o desejo está ligado às condições concretas do ser no mundo, né? E a escassez no sentido de a gente lidar com a escassez no sentido assim, do que nos falta também nesse mundo, né? Então, deixa eu pensar num exemplo. Se a gente pensa nos próprios problemas sociais que a gente enfrenta, né? Por exemplo, pessoas que se a gente pensa na pobreza, né? Se a gente pensa tanto numa escassez real, né? Numa escassez real, eu digo assim, de uma escassez de fome, por exemplo, né? Uma escassez de não ter acesso a algo para a subsistência, né? Então a gente está lidando com a realidade material concreta, né? Igual, por exemplo, nós, enquanto. Deixa eu tentar dar um outro exemplo. Nós, enquanto talvez aqui mulheres, né, a gente está vivendo, por exemplo, um momento de muitos casos ali de feminicídio, né, com muitos casos ali que indicam uma certa dificuldade de maior punição para esses casos. E isso
é um cenário concreto ali, né, que indica uma escassez que nos afeta, por exemplo, né? Então, é meio que nesse sentido, né? A gente lidar com essa escassez material, social que a gente está aqui no mundo, né? A gente está vivendo. Não tem como a gente é isso, igual quando a gente liga a TV, né, e a gente está lidando com um cenário, por exemplo, ali de guerra entre alguns países, né? Então, a gente está lançado nesse mundo que é atravessado por isso, né? Então, é nesse sentido que está ligado mais a esse mundo do que quando a gente fala de uma dinâmica psíquica interna freudiana, né? Uma questão de id, ego, superego, né? Então, essa compreensão de homem que é diferente nesses aspectos. Não sei se eu me expliquei muito bem, mas qualquer coisa depois eu posso até indicar alguma leitura mais específica sobre isso, tá? Tem um aqui que o Fernando perguntou se o Sartre chegou a atender pessoas e se ele tinha uma prática clínica. Não, que eu saiba, não. Dos conhecimentos que eu tenho do Sartre, não, né? Então ele é isso, né, gente? Ele fez assim, uma proposta, né, assim, uma indicação para que, né, então ele veio lá da filosofia, mas aí com o seu interesse de dialogar com a psicologia, né, com a própria psicanálise, né, ele vem trazer assim uma proposta de olhar para a clínica a partir dos pressupostos que ele compreende ali, né? Então, não, a gente não tem, né, essa informação de que ele tem atendido pessoas, né? Até porque ele nunca fez medicina, por exemplo, que antigamente era medicina, né, que se fazia, né? Igual Freud, por exemplo, né? Era, enfim, era médico, psiquiatra, enfim. Então, realmente assim não tem, né? Mas é isso, a gente quando a gente vai pegando as obras do Sartre, a gente vai entendendo assim o caminho que ele conseguiu construir, e eu acho que é muito disso, assim, né? Por isso que a abordagem vai muito daquilo que você vê sentido, encontrar sentido, né? Não existe abordagem que seja boa ou ruim. Vai muito daqui o profissional ver sentido, né? Então, eu acho que quando a gente vai lendo, vai consumindo ali Sartre, né? Vai entendendo o movimento ali do existencialismo, vai compreendendo isso na concretude da realidade, a gente vai encontrando sentido, né? Então, mas fica a recomendação das obras, né? Das obras autobiográficas que ele faz, né? Porque aí ali ele consegue trazer um certo caminho ali, né? Não como uma clínica propriamente dita, né? Mas ele consegue ali, você vai lendo, você vai compreendendo aonde que ele quer passar ali, sabe? Prof, teria mais três aqui, não sei se. Tá, pode Ah, falar. tá. A primeira, então, considerando o conceito de projeto de ser desenvolvido por Sartre, seria possível compreender, no caso da paciente, que a necessidade intensa de controle e segurança surge como uma forma de organização de sua existência, diante de um ambiente familiar imprevisível e emocionalmente fragilizado? Uhum. Sim, a gente pode, né? A gente pode entender dessa maneira, com certeza. Uhum. Tá. A outra é assim: a busca por vínculos intensos ou conflituosos pode estar relacionado a uma tentativa inconsciente de reconhecer ou recriar um modelo de relação já internalizado? Deixa eu ler aqui de novo. Então, aí que tá. Essa sua pergunta tá bem psicanalítica. Tô brincando, né? Acho que assim, é isso. E é justamente essa perspectiva, assim, inconsciente, né? Que a gente, por exemplo, não trataria dessa maneira, por exemplo, né? Para pensar em Sartre. Em Sartre, a gente fala que toda ação, né? Então, se a gente pensa ali no caso, ela buscar vínculos intensos ou conflituosos, né? Isso acabar acontecendo nas suas escolhas amorosas, por exemplo.
Ah, isso seria um funcionamento inconsciente, né? Seria talvez um funcionamento não refletido, né? Não refletido por ela, não refletido no sentido dessa compreensão, né? De que assim, opa, isso é adoecedor, né? Isso não me faz bem. Isso tem a ver com um certo modo de ser que eu entendi, né? Um modo de ser que eu sempre me projetei sendo dessa maneira, né? Porque isso talvez era o único modo de possibilidade. Né? E isso a gente vê, por exemplo, em pessoas que vêm de vivências de muitas violências. Às vezes a violência é o único modo de ser possível que a pessoa conhece, né? Então, talvez assim, eu só diria em termos, né, diferentes, mas é como se fosse nesse sentido, né? De que talvez ela precisaria ir um processo de terapia, né? Para poder aí talvez ajudar, né, nesse processo reflexivo para que a pessoa possa compreender novas possibilidades de ser, né? Novas possibilidades de merecer pessoas talvez com posturas mais saudáveis, pessoas que possam oferecer para ela uma estabilidade, né? E ela poder se sentir mais segura, enfim. Então, acho que é nesse sentido. E aí tem a três, né? Eu vou ler aqui. As crises de ansiedade podem estar relacionadas à angústia diante das escolhas afetivas e da responsabilidade de construir sua própria vida? Com certeza, também, né? Com certeza. É por isso que é importante, né? Quando a gente vai colher ali os sintomas que estão aparecendo de alguém, é importante a gente. Por isso que a descrição, né, é tão importante ali para a clínica, para a gente ir verificando ali, né, o que que pode estar diretamente relacionado a essas crises de ansiedade, né, o que que pode estar relacionado a isso, porque daí ali, né, aparece uma certa angústia quando ela se vê ali, caramba, eu não quero mais esse relacionamento, mas eu posso ver outras coisas, quase que uma angústia boa, né, uma angústia boa no sentido de a gente se mobiliza também quando a gente angustia, né? É muito difícil a gente se mobilizar se nada mexe com a gente, né? Então, é isso. Geralmente os sintomas, né? Algum tipo de manifestação ali emocional vai indica alguma coisa desse modo de ser ali, desse funcionamento, né? Dessa vida, desse ser no mundo ali, o que está acontecendo. Então, sim, a gente pode dizer, né, que as crises de ansiedade, sim, poderiam estar relacionadas a isso, né? E como que no processo de terapia, por exemplo, a gente pode clarificar isso, né? A gente entendendo o quanto que ela pode, sim, fazer outras escolhas, né? Que ela tem essa possibilidade. A depressão seria a perda, essa pergunta próxima, né? A depressão seria a perda dessa totalização em curso? Não, a totalização em curso é uma condição que a gente está sempre. Assim, é uma condição nossa, né? Na compreensão de Sartre, somos totalização em curso, né? Então, então independente, né, de uma depressão ou não. Não sei se era exatamente essa a pergunta, né? Tem uma dúvida. Deixa eu ver, a dúvida da Lorena. Tem uma dúvida. Gostaria que explicasse sobre a frase travessa, travessa a existência? De que parte será que é isso? Qual parte do slide? Agora eu não me lembro. Lorena, se você quiser abrir o microfone também ou aparecer para talvez explicar um pouco melhor a tua dúvida. Eu não me lembro onde está essa parte. Ah, será que é isso? Destino familiar que atravessa a sua existência? É isso? Será que foi nesse momento? Ah, tá. Acho que é, ela botou Não, que acho que sim. foi. Ah, sim.
Não, foi só um termo, né, que eu utilizei assim só para é um termo que eu costumo utilizar assim, né, de o que nos atravessa, né? Então, esse destino familiar que atravessa a sua existência, no sentido de que acaba atravessando a existência dela, né? Que acaba tô tentando pensar num outro sinônimo, né? Mas é isso que aparece ali, né? Acho que é um pouco disso, assim, não sei se faz sentido. Mas é mais um termo mesmo, só para sobre esse termo de atravessar, que atravessa, nos afeta, né? Acho que é mais nesse sentido. Afetação. Afetação, é isso. Eu acho Deixa que era isso, prof, de dúvida. Antes tinha um ali também que pediu se tu pode disponibilizar os slides. Aí, se Posso. caso, pode, tá? Daí depois tu pode passar para nós, que aí a gente manda ali no grupo para eles, não tem problema. Uhum. E aí vamos para a última, que aí eu tenho uns recadinhos, senão não vai dar tempo de dar o recado. Sei. Eu posso ler ou tu quer ler aquela ali? Pode ler. Tá. Então, o Leonardo falou assim: podemos dizer que Sartre, no diálogo com a psicanálise e a psicologia não sei se faltou alguma coisa aqui. Acho que pretendia dar forma moderna à proposta de Epicuro de que a filosofia é uma terapia para a alma. Olha, não sei se eu posso dizer isso. Eu acho que a gente pode pensar em pontos de contato, né? Assim, do Sartre com a psicanálise, né? Que nem eu disse. O Sartre, ele não tem uma postura de, demonizar a psicanálise, né? Ele faz as suas críticas, mas acho que tem pontos de contato ali, né? Mas assim, eu não vou poder falar sobre Epicuro porque eu confesso para você que eu não tenho assim muita proximidade, né, com esse autor. Então, talvez eu não possa ali afirmar isso para você, não tenho esse conhecimento para afirmar sobre isso, tá bom? Prof, então, ah, acho que a gente vai finalizando por aqui, porque eu tenho ainda mais uns recadinhos para dar, e aí senão não vai, Uhum. senão a gente vai se prolongar muito. Bem, Mas queria já te agradecer, né, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar passando um pouquinho, né, do teu conhecimento, assim, do teu vasto conhecimento na área do existencialismo. E aí, também queria aproveitar e te deixar uma pergunta, assim, né, se tu puder falar um pouquinho mais. Para essas pessoas que estão aqui hoje, né, essa hora, assim, 8h10 da noite, e que em algum momento pensam e tá se aprofundando um pouco mais dentro do existencialismo, né? Tem essa ideia de talvez iniciar uma formação, iniciar um estudo mais a fundo. O que que tu, não sei se teria alguma coisa que tu diria para essa pessoa assim, e aí qual seria o teu recado, digamos? olha, não sei, talvez eu possa dizer um pouco da minha experiência, assim, o meu despertar de interesse pelo existencialismo, né, veio, assim, de ter tido contato com uma professora na época da faculdade, né, que a gente fala assim que inspirou, né? Inspirou, assim, plantou aquela sementinha, né? Então, talvez o que eu possa dizer, assim, se você sente, né, um despertar de interesse, se tem uma coisa que você fala assim, caramba, achei isso interessante, né, gostaria de entender melhor, porque, claro, a gente está falando de termos filosóficos, né, a gente está falando de coisas que a gente precisa de muito tempo, assim, para estudar, né, eu também me sinto uma constante estudante, sem dúvida alguma, né, então eu tô sempre aberta, lembra, totalização em curso, né, eu tô sempre ali em curso no sentido dos estudos. Então, eu acho assim, o que eu poderia dizer para vocês, se vocês sentem assim alguma coisinha que mexe em vocês de interesse, né? Se esse autor chama a atenção de vocês, dentro do existencialismo também a gente tem outros autores, não só Sartre, né? Sartre é o que eu mais estudo,
Mas a gente tem outros autores também, e até me lembrei desse livro aqui. Esse livro se chama Psicoterapia Existencial, Noções Básicas, do Valdemar Augusto Angerami. Ele é bem curtinho, assim, ele tem breves descrições sobre outros autores também existencialistas, né? Merleau-Ponty, Kierkegaard, a gente tem outros autores também que contribuem muito para a clínica, né? Então, acho que é isso. O existencialismo tem um leque muito interessante de autores para a gente pensar. E se você também gosta de uma pegada mais humanas, mais filosófica, eu acho que talvez você vai gostar, né? Mas fica aí o convite aberto para vocês conhecerem é, aí se aventurarem para, quem sabe, aí ver sentido, né, numa atuação, e não só para a prática clínica, né, o olhar também para outras atuações. É, eu acho que é bem isso, assim, sempre tem aquela prof que desperta, né, um olhar para daquela matéria, enfim, daquela abordagem que faz com que a gente se identifique, né, e pense, então Sim. é isso que eu quero. Então é bem isso, assim, eu acho que quando faz sentido, quando a gente lê aquilo e pensa assim, nossa, isso realmente cabe, né, em tudo que eu imagino, tudo que eu penso. Então é Sim. só mesmo seguir com essa vontade mesmo, né? De tanto da área existencial, né? Ou se é alguma outra área, enfim, a psicanálise também, né? Então, Uhum. só te agradecer mesmo, prof, os comentários aqui também, né? São excelentes, agradecendo então a ti, né? A tua excelente colocação, muito obrigada. A Liliane disse que agradece a oportunidade de estar te ouvindo, né, prof? E todo mundo está encantado, né, com o que tu trouxe, com tudo que as tuas colocações, né? Então, o existencialismo, ele realmente é algo que faz com que a gente veja o mundo com outros olhos, né? A gente olha o existencialismo de uma forma mais completa, de uma forma mais humana, literalmente, né? E aí Uhum. também queria aproveitar e te agradecer, né, por estar aqui compartilhando um pouco dos teus estudos, né? Eu sei que tem muito estudo aí, mas que a gente precisa resumir, resumido, muito resumido em uma hora, assim, uma hora e pouquinho, né? Mas é mais para dar esse gostinho, digamos assim, para que e instigar para que eles possam também estudar um pouco mais sobre isso, ver um pouco mais sobre existencialismo, né? E aí eu acho que era isso. Prof, eu tenho mais uns recados para passar para eles. Aí, se caso tu quiser sair, né, ou se quiser ficar, fica bem à vontade, que eu vou seguir aqui com a programação, digamos assim. Então, tá bom, gente. Eu vou saindo então, porque eu vou aproveitar para organizar outras coisas aqui. Agradeço muito, viu, pela participação, pelas perguntas. Peço desculpa se não deu para talvez esclarecer tudo. Mas é isso, assim. Depois, se vocês quiserem até que a Gabriela talvez disponibilize o meu contato, se vocês quiserem para a gente trocar também, eu fico à disposição, tá bom? Um abraço, boa noite. Tchau, Tchau, prof. tchau. Obrigada. Pessoal, então aqui eu só tenho mais alguns recadinhos para passar para vocês, então bem rapidinho, tá? Para a gente já ir finalizando. Então, só para trazer para vocês, né, a nossa formação e pós-graduação, esse nosso evento de existencialismo, né, ele faz parte da divulgação da nossa formação e pós de existencialismo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a formação, se vocês sentiram, né, que querem continuar estudando sobre o existencialismo, que vocês possam estar entrando no nosso grupo de interessados. A gente vai colocar o link aqui no chat para vocês novamente. E aí, então, lá nesse grupo, a gente vai disponibilizar a grade curricular para vocês conhecerem todos os módulos, né? Todas as matérias que vocês vão ver dentro do curso. O curso, então, ele tem a duração de 2 anos e meio, por ser, né, uma formação e pós-graduação. Então, tanto você que já é psicólogo, quanto aluno de graduação, a partir do sétimo semestre, pode iniciar o curso, por ser a formação e pós-graduação. Então, vocês conseguem estar iniciando a formação sem problema nenhum, né?
Então, eu queria trazer para vocês que a formação, ela não é só um curso, né? Aqui na Viver você estuda de verdade, assim, né? As nossas aulas, então, elas são online e ao vivo, vocês precisam estar ali conectado no momento, né? Para estar tirando as dúvidas com os professores, para estar aprendendo a matéria, né? Interagindo com os colegas. Então, esse é um dos nossos diferenciais, né? Que os alunos têm aqui dentro. Sem contar também com a supervisão de caso. Então, desde o primeiro dia de aula, vocês já iniciam com supervisão de caso. Então, você não vai se sentir sozinho na área clínica, né? Não precisa estar fazendo a supervisão fora da formação. Então, você já tem tudo aqui. Grupo de estudos também, onde a gente faz. Ali junto com os colegas, né? Vocês fazem a leitura do artigo ou um filme, enfim, e vocês discutem isso dentro do grupo de estudos. Isso tudo está incluso na formação de vocês, né? Na carga horária. Então, tudo isso é dentro do nosso curso. Sem contar também os nossos professores, né? Qualificados, que são nacionais e internacionais também, que atuam na área clínica, atuam na área de pesquisa, né, o pensamento de Sartre e da Simone, que é uma aplicação real do consultório, né? E aí também, né, gente, o certificado reconhecido pelo MEC, né, obviamente. Então, isso tudo para que vocês possam estar se aprofundando ainda mais dentro da área do existencialismo. A gente tem um videozinho para passar do nosso coordenador, da nossa coordenadora, que é bem rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais sobre a nossa instituição. Já vamos passar aqui para vocês. Olá, psicólogos, sejam bem-vindos ao nosso curso de formação e pós-graduação em psicologia existencialista clínica. Eu sou uma das coordenadoras aqui da Viver Mais Psicologia e eu convido vocês para a gente caminhar um pouco, entender um pouco o que vocês vão ver nesse curso de formação e pós em psicologia existencialista clínica. Bom, aqui eu apresento para vocês o nosso guia do curso. Ele é um curso, então, né, que tem o registro pelo MEC como uma pós-graduação e também como formação de psicoterapeuta. Quando a gente fala que é um curso de formação, é um curso mais robusto. Por quê? Porque você vai se formar um psicoterapeuta nessa grande abordagem que é o existencialismo. E é claro, quem gosta dessa turma aqui, né? Simone de Beauvoir, o Sartre, tantos mais filósofos que eu já vou apresentar para vocês, tudo que vocês vão ver nesse curso. Então, quem tiver interesse, nesse guia aqui, pode estar pedindo aqui, deixa aqui nos comentários, pode estar pedindo que a gente envia depois para você o nosso guia do curso. Bom, gente, e aqui na Viver, é claro, vocês vão ter inúmeras possibilidades, né? Inúmeras vantagens Nós temos uma revista científica, aqui nós temos grupo de estudo, nós temos em todos os nossos cursos, inclusive nesse de existencialismo, todos os nossos cursos, supervisão desde o primeiro momento. Então, desde a sua primeira aula, você já pode trazer todas as suas dúvidas práticas, todas as suas dúvidas se você já está atendendo ou se você pretende, né, fazer atendimento, pode trazer todas as suas dúvidas que os nossos professores, psicólogos, existencialistas estarão aqui junto com você para poder tirar todas as suas dúvidas e passar alguns caminhos teóricos e práticos dentro dessa abordagem. Todos os nossos cursos, as aulas são online e ao vivo, ou seja, presencial conectado. Você sempre estará com a sua turma, fazendo rede, fazendo contatos e também com os professores, né? Os professores fantásticos. Nós temos aqui psicoterapia, nós não temos taxa de matrícula, então você pode fazer uma aula experimental, caso queira conhecer o curso, enfim, gente. E nós temos inúmeros programas que vão te ajudar a pagar esse curso, principalmente a nossa clínica, que se você for psicólogo com CRP ativo, você já pode ser um dos nossos terapeutas. E uma parte do que você receber lá na clínica vai direto para pagar o seu curso aqui. Então, tem muitas vantagens de você fazer esse curso aqui na Viver, viu? E estudar existencialismo, vocês vão ter, né, aprofundamento teórico e filosófico, vocês vão ter um aprendizado prático e colaborativo, versatilidade na clínica, que eu já vou mostrar por quê. Assim, vai aumentar muito a abrangência, né, os tipos de pacientes que vocês vão poder estar atendendo.
Gente, vocês vão estar estudando aí essa abordagem linda que é o existencialismo, né? Uma abordagem humanizada para tratamento de psicopatologias, né? Vocês vão estar vendo sobre o fortalecimento da relação terapêutica, integração interdisciplinar, a atuação nos contextos sociais e culturais diversos, muitos temas atuais, importantíssimos. Vocês vão estar vendo aqui, sim, já nessa pós super mega atual. Então, vamos lá, vamos ver o que vocês vão estudar nessa pós-graduação. Primeiro, vocês vão ter aí uma introdução do pensamento sartreano, e depois vocês vão estar vendo todas as bases epistemológicas e filosóficas da psicologia existencialista, os principais filósofos, né, que embasaram toda a corrente da fenomenologia. Por exemplo, né, o Kierkegaard, Buber, o Heidegger, enfim, toda essa galera e muito mais, vocês vão ver a importância deles para fazer toda a base filosófica para que a gente possa entender o materialismo histórico dialético e as principais teorias do existencialismo, né? Os estudos sobre consciência, liberdade e angústia, abertura e constituição do sujeito, a teoria das emoções e o imaginário, sociabilidade e o outro, localizações sistemáticas, literatura e o método biográfico do Sartre. E vocês vão ver também psicanálise existencial, método regressivo progressivo, psicologia existencialista contemporânea, né, e a clínica ampliada. Gente, você quer ser um terapeuta? Quer atender no consultório? Quer atender nas instituições? Olha, esse curso está especial. E olha os temas atuais que vocês vão estar discutindo aqui, aprendendo aqui nesse curso. Decolonialismo na psicologia existencialista, né? A questão da corporeidade, o gênero, né, na psicologia existencialista. A saúde mental e as violências, né, gente? Violência de gênero, sexual, doméstica. Vocês vão ter 2 aulas de psicopatologia fenomenológica. Aqui também vocês vão estar preparados para atender, né, pessoas aí com risco de suicídio. A psicoterapia especialista frente às urgências e emergências, muito importante, né, atualmente, principalmente quem quer trabalhar em instituições e que precisa dar uma resposta rápida, né, nessas questões de urgência e emergências. Perda, luto e o processo de morrência no existencialismo. Vocês vão ter, né, aprender a fazer estudos de caso, metodologia científica, o posicionamento profissional no mercado, né, a gente vai preparar vocês mesmo para atender no consultório, né. E como ele é voltado para clínica, vocês vão aprender a fazer grupos com abordagem existencialista, atendimento a casais, atendimento de famílias, o público infantil, adolescente, como que faz tudo isso nas instituições e também no online, né? A gente sabe que hoje todo mundo, né, a grande maioria dos psicólogos também atendem no online e a postura ética clínica, claro que a gente precisa muito, né? Sempre desenvolver postura ética clínica e um módulo aberto aqui para vocês depois escolherem um tema bem bacana para vocês estudarem. Tudo isso, gente, como que funciona? Nós temos 2 turmas, ok? Nós vamos ter uma turma de dia de semana, que é nas terças à noite. Então, vocês vão estudar 3 terças-feiras à noite, das 6 da tarde às 9h30, quando tem aula, ou até às 10 da noite, quando tem supervisão. Então, todo mês vocês terão supervisão, grupo de estudos e aula. Ou vocês podem escolher um final de semana por mês, uma sexta e sábado durante o dia todo também, com supervisão, grupo de estudos, aula. Gente, o curso está muito bacana. Tem ainda uma parte de estágio, terapia. Ele é muito completo para você realmente se desenvolver um psicólogo, psicoterapeuta, dentro dessa abordagem linda que é o existencialismo, né? Ó, é uma carga horária robusta que envolve tudo isso e muito mais. Tem seminário para vocês apresentarem. São 2 anos e 6 meses, ou seja, são 30 encontros. E junto com a sua turma, junto com professores maravilhosos, a nossa equipe de professores está maravilhosa, esperando por vocês, para que vocês desenvolvam, então, que vocês possam se transformar num terapeuta da psicologia existencialista clínica, para que vocês consigam promover transformações nos pacientes, nos grupos, na família, casal, né, todo o público que vocês forem encontrar. Então, ficaram interessados, fale aí com a nossa equipe e venham conhecer o nosso curso. Peça aí esse guia para você estudar direitinho e já comece aí a desenvolver, porque você vai ter todo o suporte necessário para você começar com o seu consultório ou para você ampliar o seu consultório dentro dessa abordagem lindíssima da psicologia. Com certeza, esse é um curso mais completo que vocês vão ver. E tudo, minha gente, online, ao vivo, junto com você, tirando todas as suas dúvidas, estudando mesmo, junto com o professor, junto com a turma, uma delícia. Então, venha conhecer o nosso curso, venha fazer e se especializar e se formar um psicoterapeuta dentro da abordagem do existencialismo clínico. Estamos esperando por vocês. Então, pessoal, é um curso bem completo, né? Vocês podem ver que a grade curricular depois a gente vai mandar para vocês também, para que vocês possam ter essa ideia, né? E conhecer o que vocês vão estudar dentro do curso, tá? Então, aqui também, para quem ficou até o final, né? Eu tinha comentado que a gente ia ter um bônus. Então, vou falar sobre esse bônus, tá? Para vocês que ficaram até o final e que estão dentro do grupo no WhatsApp ali dos interessados, vocês vão receber 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades.
um mês grátis do nosso streaming, que é a plataforma que a gente tem mais de 30 cursos, né? E lá dentro dessa plataforma a gente também tem supervisão de caso. Então, uma vez por mês, você tem essa supervisão que só os assinantes podem estar participando, né? 30% de desconto na segunda especialização aqui na Viver, e a gente não tem taxa de matrícula, né? Como a Vivi comentou ali no vídeo. Esses bônus, então, pessoal, vai até sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, essas condições, né, são especiais para vocês, né, para vocês que estão aqui e que estiverem no nosso grupo de interessado. A nossa turma, então, ela inicia no dia 20/3, que é o final de semana, né? Então, que vocês possam estar participando, conhecendo um pouco mais, de repente participar do nosso grupo de estudos, né? E aí tirando as dúvidas também com a gente com relação às aulas, né? Os pagamentos, enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente se coloca à disposição. Tinha algumas dúvidas ali com relação ao certificado. Então, assim, pessoal, como que funciona, né, o certificado? Para quem ficou até o final, o Zoom ele conta a presença, né? Ele conta ali o quanto tempo vocês ficaram no nosso evento. Então, se você ficou o evento inteiro, amanhã você vai receber o link de pagamento. Então, pode ficar tranquilo que amanhã vocês recebem por WhatsApp ou pelo e-mail. Então, esse e-mail que vocês cadastraram quando vocês entraram aqui na sala é o e-mail que vocês vão receber. Então, cuidem esse e-mail, às vezes, talvez até no spam, mas dá uma cuidada ali. E aí, depois que vocês efetuarem o pagamento, dentro de 20 dias úteis, 15, 20 dias ali, vocês recebem o certificado pelo mesmo e-mail, tá? Então tem que sempre cuidar o e-mail que vocês colocam para ser um que vocês já utilizam, né? E não colocar um que de repente vocês não olham muito. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao certificado, com relação à nossa formação, às nossas aulas, enfim, aos nossos eventos, qualquer coisa, vocês podem estar nos chamando que a gente vai estar explicando para vocês, não tem problema, não tem pergunta, né, que a gente não possa responder. E aí também a gente vai deixar aqui para vocês no chat as nossas redes sociais, né? Caso alguém não conheça, que eu acho que todos devem conhecer, né? Mas a gente vai colocar aqui para que vocês então conheçam o nosso Instagram, o nosso Facebook, o YouTube também, que a gente tem alguns vídeos lá, o TikTok, que a gente também está no TikTok, e o nosso site, que contém todas as nossas informações, com os cursos gratuitos, os eventos, né? E também as nossas pós-graduações. Pessoal, então queria muito agradecer vocês, né, estar aqui com a gente, 8h30. Agradecer a vocês estarem aqui, adquirindo um pouco mais de conhecimento, né, entendendo um pouco mais sobre o existencialismo. E a gente se vê no próximo evento. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero ver vocês também, se tornando nosso aluno. Com certeza a gente fica muito feliz em ter vocês com a gente, tá? Qualquer dúvida, podem nos chamar, a gente fica à disposição hoje ou amanhã, enfim, quando vocês quiserem, tá bom, pessoal? Um abraço e boa noite, bom descanso para vocês. Até mais.